Uma coisa importante ao analisar o processador é, primeiro, quantas fases a fonte de alimentação interna da placa-mãe possui, né? Fontes internas são fontes de alimentação que encontramos na placa-mãe, e essas fontes vão alimentar cada circuito que tem na placa-mãe. Então, por exemplo, esse aqui é o setor do processador. Então, aonde que estariam as fontes internas? Inicialmente, gente, você tem que identificar aonde que estão e quais são as bobinas, né, que tem próximo ao processador. Porque através dessas bobinas você identifica as suas fontes internas, os componentes da fonte interna. Então, por exemplo, o processador, que é esse que é colocado aqui nesse soquete, ele tem uma alimentação que varia de acordo com o modelo desse processador, né? Então esse processador ele tem uma tensão que varia de acordo com o modelo dele, varia de 0,8 a 1,8 volts. Aonde que você vai ver isso? Você vai ver no datasheet, que é um boletim técnico, né? Um documento técnico, onde você vai ver lá quais são as características desse processador. Normalmente, vamos supor que seja 1,6 volts, tá? Esses 1,6 volts vem da onde? Se você lembrar bem, a fonte de desktop, que é aquela quadrada que tem no gabinete, ela não tem fonte de 1,6 volts. Então essa fonte é uma fonte que é gerada internamente na fonte interna do processador. Então aonde é que é a entrada dessa alimentação? Se você olhar aqui, você tem aqui o conector. Esse conector de 4 terminais, né, que inclusive você encaixa aquele que vem lá da fonte, né? Então aqui entram dois fios amarelos e 2 fios pretos. Isso aí, gente, é a entrada de alimentação do processador. Então entra 12 volts aqui nesse conector. Esses 12 volts passa por uma bobina de filtro, que é essa daqui, ó, tá? Depois a gente mostra ela melhor. Ela o formato dela é único, tá? Você vai ver em muitas placas mãe essa bobina logo na entrada. Agora tem alguns fabricantes que não colocam essa bobina na entrada, então você tem que procurar ela, mas vai ter casos, né? Tem alguns modelos de placas que não tem. O fabricante, ao projetar essa placa, não colocou. E logo depois dessa bobina, nós temos essa tensão de 12 volts, tem que entrar na fonte interna. E aonde que são as fontes a fonte interna do processador? Olha só, gente, aqui nós temos capacitores, tá? Esses capacitores aqui vermelhinho, tem esses azul aqui também, tá? E nós temos aqui os MOSFET, transistores MOSFET, que são esses pretinhos que estão aqui, tá? Que aqui a gente coloca aqui também, ó. Aqui já está faltando um, tá? Mas a gente identifica as fontes inicialmente pela quantidade de bobinas. Então, por exemplo, nós temos aqui, ó, uma bobina, 2 bobinas, 3 bobinas. Então essas 3 bobinas, gente, cada uma pertence a uma fase da fonte interna do processador. Então, ó, essa bobina aqui, esse capacitor aqui, 1 ou 2 capacitores e mais 2 MOSFETs fazem parte de uma fase, tá, da fonte do processador. Essa bobina aqui, 2 capacitores e 2 transistores MOSFET fazem parte de mais uma fase da fonte do processador. E essa bobina aqui, esses 2 capacitores, tá? Ou 3, às vezes varia um pouco, tá? E esses 2 MOSFETs aqui, esse daqui e esse espaço aqui que está faltando um, que já foi retirado, fazem parte da terceira fase da fonte interna do processador. Ou seja, essa fonte interna dessa placa, essa fonte interna desse processador, possui 3 fases. 1, 2, 3 fases, tá? Então cada fase ela é composta por uma bobina, normalmente uma bobina,
2 ou 3 MOSFETs e 2 ou 3 capacitores. Nesse caso aqui, temos uma bobina, 2 capacitores e 2 MOSFETs. Uma bobina, 2 capacitores, 2 MOSFETs. Uma bobina, 2 capacitores e 2 MOSFETs. Então, aí, gente, a gente consegue identificar quem são as fontes internas dessa placa-mãe que vai alimentar o processador. Então, a função, elas funcionam em conjunto, tá, gente? Na verdade, se uma falhar, a placa não vai ligar. E é uma coisa que acontece bastante, tá? Então, eu resolvi começar falando da fonte interna do processador, porque dá muito problema, tá, gente? E onde é que especificamente apresenta problema? Naquelas placas mais antigas, normalmente são capacitores da fonte interna que estufam. Vocês já devem ter até feito aí esse procedimento de troca de capacitores e resolveu o problema. Por quê? Se esse capacitor aqui estufa, ele perde a capacitância, ele entra em curto, então tem que ser substituído. Esses capacitores aqui são mais difíceis de estufar, tá? Depois a gente vai ver outra placa que estufa com mais frequência. Mas quando não são os capacitores problemáticos, gente, o problema está nesses MOSFETs, muitas das vezes. Então nós vamos ver também daqui a pouco uma parte prática para a gente tirar, como é que a gente faz para tirar esses transistores de MOSFETs e como é que a gente mede, tá? Porque na verdade a gente tem que medi-los para poder saber se eles estão ruins, tá? E muitas das vezes, para que a gente faça essa medição, nós temos que tirar ele fora da placa ou pelo menos levantar duas perninhas, né, de contatos, 2 terminais de contato, tá? Então é muito importante que você saiba identificar a fonte interna do processador. Aqui só passando assim uma vista assim um pouquinho para as outras fontes internas, nós vemos aqui, gente, ó, também mais um MOSFET aqui, um MOSFET e um capacitor. E provavelmente, né, eu não vi o esquema ainda, mas provavelmente aqui nós temos a fonte interna do ponte norte, né? Então a gente olhando assim, ó, junto com o processador, existem 2 circuitos principais. Um é o MOSFET, que a gente chama... MOSFET não, o circuito integrado que a gente chama de ponte norte, tá? E a fonte desse ponte norte tá aqui, ó. Temos aqui um MOSFET e temos aqui o capacitor, tá? Temos aqui também, olhando para a placa mãe, nós temos aqui também, ó, transistores MOSFETs, tá? Transistores MOSFET e capacitores. Aqui faz parte da fonte interna da memória RAM. E aqui um pouquinho escondido, nós temos aqui também mais MOSFETs aqui de baixo, ó. Temos 2 aqui, tá? E temos capacitores também. E aqui provavelmente é a fonte do chipset Ponte Sul. Então é muito importante que nós saibamos, gente, identificar aonde estão as fontes internas principais, tá? Para que a gente possa fazer a manutenção, né? Fazendo uma identificação melhor, nós vemos aqui um chip da Realtek, provavelmente pode ser o chip controlador de som ou de rede. Depois a gente pode ver melhor, tá? Aqui também nós temos mais controladores, que pode ser um controlador multi-I/O, que ajuda o Ponte Sul na recepção e na entrega de dados externos ao computador. Temos aqui um outro chip que me parece ser um controlador de rede. Mas como é que a gente vai saber, gente, o que é o que? É muito importante que aqui nós temos aqui o chip gerador de clock. Esse chip ele gera clock para todos os dispositivos na placa-mãe. Mas como que a gente vai ter certeza do que é o que, gente? A gente vai ter certeza a partir do momento em que a gente pegar a numeração que está escrita aqui em cima de cada componente e baixar na internet o datasheet. Através do datasheet, nós vamos saber
o que é que faz cada um desses chips aqui. A gente pode baixar o datasheet do Ponte Norte, o datasheet do Ponte Sul, o datasheet desse chip aqui da Realtek, o datasheet desse chip aqui. Como é que a gente faz isso, gente? Aqui em cima, talvez não dê para mostrar com a câmera, mas aqui tem um código aqui escrito aqui em cima, tá? Tem uns que estão mais claros do que os outros, tá? Dá para se ver melhor, dá para ver até quem é o fabricante, ó. Nesse caso aqui, se eu não me engano, esse símbolo aqui é da Realtek, né? Ó, Realtek, e aqui também Realtek. Aqui nós temos aqui a marca da Intel. Provavelmente esse daqui também é da Intel, porque normalmente o chipset Ponte Norte e Ponte Sul trabalham em conjunto, né? Então é muito importante que a gente baixe o datasheet. Nós vamos ver mais na frente também, em outra aula, como identificar o datasheet da placa, tá? Então nós vamos ver agora como que nós vamos executar a retirada de transistores MOSFETs da placa-mãe, ok? Aqui nós temos outras conexões, né? Nós temos aí a saída de controlador SATA e também de controlador IDE para DVD e para HD. Aqui nós temos onde nós encaixamos os módulos de memória RAM. Aqui nós temos a entrada, o conector de entrada de 24 e de 20 vias, dependendo do tipo da placa, que vem lá da fonte de alimentação. Então é muito importante que você, ao fazer a manutenção ou análise, você saiba identificar inicialmente aonde que está ou o que faz cada parte na placa-mãe que você estiver analisando. Ok, gente? Então vamos agora para a parte prática para retirar os MOSFETs da placa-mãe e como que a gente faz para medir esses MOSFETs.